Então, boa noite a todos, né? Vamos rogar que Jesus esteja conosco, que nos possibilite o entendimento da alma, do coração, num assunto que diz respeito a todos nós, né? Como o nosso irmão bem nos colocou, isso é algo que nos acontece. E vamos procurar compreender por quê, não é verdade? Então, aqui funciona da mesma maneira, nós vamos tecendo os comentários do texto, os irmãos são sempre convidados a participar, né? Pode levantar o braço, questionar, participar contribuindo, né? Que a gente sempre vai estar aqui para ouvir e responder se estiver à nossa altura, ok? Mas para abordarmos esse tema, decepções e ingratidões, nós primeiro temos que trabalhar a própria gratidão, porque é a única maneira de nos fazer ver que nós depositamos, na maioria das vezes, algo em direção ao outro que não nos diz respeito nas decisões do próximo. Além do que, para sofrermos decepções, é preciso que não tenhamos no coração a gratidão proposta aqui pelo entendimento profundo. Porque aquele que tem a gratidão, tem a maturidade espiritual, já consegue enxergar novos objetivos da vida, né? Mesmo perante a desgraça, perante a dor, perante uma calúnia, perante alguma coisa que decorre conosco, que venha em nossa direção do outro, mas se tivermos esse olhar espiritualizado da vida e se pisarmos um pouquinho nessa maravilhosa virtude chamada gratidão, não nos sentiremos nem decepcionados, nem magoados pelo que nós oferecemos, né? Então, vamos passo a passo tentar construir uma ideia para entender por quê. Nós estudamos os textos da nossa irmã Joana de Ângeles, ok? Nesta obra, Psicologia da Gratidão, o Evangelho segundo o Espiritismo e o nosso bom Livro dos Espíritos, que nunca fica de fora, porque ali está consagrando todas as ideias. Quando a nossa irmã lançou essa série psicológica, justamente para entendermos o Evangelho e a proposta do Cristo em direção à nossa intimidade, fazendo com que a gente conheça essa intimidade e possa, então, trabalhar para angariarmos essa virtude. Afinal, quem não quer esta virtude na sua vida? Ela é a filha da paz. Para termos paz, paz de consciência e tranquilidade, este olhar, não a simplicidade do agradecimento, mas esse olhar mais profundo sobre a vida e sobre essa virtude chamada gratidão. Se nós fizéssemos uma proposta para a gente, e agora, né? Principalmente aqueles que já tiveram aí um período mais longo de vida e olhar para trás e pensar assim, quantas coisas eu vivi? Ou se perguntar assim, quando foi que eu me senti menosprezado, magoado ou com algum sentimento que denote uma tristeza profunda por questões de ingratidão?
Certamente todos nós vamos ter motivos assim. Primeiro ponto que nós devemos dar uma olhada nesse sentido é que a trajetória de vida, mesmo sofrendo essas propostas, ela teve um objetivo muito profundo de aprendizado. E mesmo que eu vá amealhar todas as coisas, mesmo que eu vá conquistar todos os meus objetivos, mesmo que eu tenha à disposição todos os recursos, mas se eu não tiver dentro do meu ser a gratidão, se eu não tiver a fraternidade que deriva desse sentimento nobre, eu então não serei feliz, porque não consigo ver na minha trajetória todas as experiências que foram válidas. Havia um jovem, antes de nós abrirmos o texto, que tinha um professor muito filósofo na sua faculdade. E ele se interessava muito pelo aprendizado que esse professor tinha para oferecer. Este jovem, então, passou a seguir esse professor. Pedia a ele para que lhe desse ensinamentos sobre a vida. Era de tal forma o pensador que todos os alunos na faculdade o conheciam por Sócrates, de Sócrates, né? Assim era o seu apelido. E esse jovem aprendeu diversas coisas com esse mestre, então, que lhe ensinou sobre a simplicidade, o enfrentamento da vida, que lhe ensinou sobre a gratidão, que deu a ele esse olhar mais profundo sobre esses objetivos, mesmo quando eles sofriam, mesmo quando ele contou decepções de profunda mágoa e tristeza, ele pôde ter este apanhado desse jovem, desse professor, do aprendizado que ele conseguia, dentro da maturidade, refletir com o jovem sobre as coisas da vida, sobre o seu próximo, sobre esses embates, sobre colocar esse olhar sobre os outros, de certa forma, esperar dos outros algo que não conta como algo que ele pudesse manipular, que ele pudesse colocar como objetivo, porque, afinal de contas, a gente só se decepciona quando coloca um olhar sobre o outro, tendo exigências da nossa intimidade, colocando parâmetros de amor, de companheirismo, de amizade sobre alguém, e aí então esse alguém não corresponde. Então nós dizemos que sofremos decepções, ingratidões, seja de qual nível for. Mas a verdade, a reflexão que a nossa irmã nos diz é a seguinte: nós colocamos um olhar sobre o outro do que queríamos. A decepção está na nossa forma de ver as ocorrências da vida envolvendo aquela criatura. E não necessariamente no que aquele outro escolheu, fez, tem de atitudes com referência à nossa amizade, à nossa convivência, à nossa porta de oportunidade, ou o nosso trabalho em conjunto. De qualquer forma, nós temos decepções porque colocamos um olhar de exigências sobre
a vontade de que seja tal ou qual situação conforme nós imaginamos. Então, nos decepcionamos. O dia pode ser lindo e maravilhoso. Se o meu olhar está cinza, eu enxergarei tudo cinza. Ou seja, a decepção advém daquilo que nós exigimos do outro em relação a nós. Mas qual é o problema, então? O problema somos nós. Então, esse jovem pôde vivenciar todas essas situações. E um dia esse professor disse a ele: eu quero saber, professor, tais e tais situações. Era o ápice do aprendizado, do tesouro da vida, da reflexão mais profunda sobre a vida. E ele marcou, então, com o jovem um determinado dia e ia fazer uma caminhada até uma montanha próxima à cidade. E ele disse que lá revelaria ao jovem o ápice da reflexão sobre a vida. Então, o jovem pôs-se a calçar um tênis para uma longa caminhada, levar água. Chegou muito tempo antes do encontro marcado para fazer essa trajetória, e chegando ao monte, o professor o filósofo iria revelar a ele este significado extremamente importante. E puseram-se a caminhar. Chegando, então, em pequena floresta, trilhas, passaram por rios, passaram por bosques, passaram por áreas mais pedregosas, subiram, fizeram uma caminhada de ascensão bastante longa, pararam para se refrescar, pararam para tomar água, para conversar sobre as coisas que viam. Inúmeras paradas até que chegou o momento e alcançaram o cume daquela montanha. E o jovem estava muito ansioso para que o filósofo lhe falasse sobre a reflexão mais profunda sobre a vida. E ele, então, olha o horizonte junto com aquele mestre e pergunta a ele: então, Sócrates, e agora? Qual é a reflexão mais profunda sobre a vida? Onde está ela? E ele ainda assim mostrava ao jovem o horizonte, aquela vista maravilhosa, olhavam ao longe aquela cidade, e o jovem insistiu: mas então, onde está a reflexão mais profunda sobre a vida? Então o mestre filósofo olhou para uma pedra. Está ali. Ele correu, removeu aquela pedra pesadamente, olhou, mas eu não entendi. Aqui não há nada. E então o professor, o filósofo, volta a ele e pergunta, indaga a ele: o que foi que vimos? O que foi que você apreciou até aqui? Ah, um monte de árvores, pedras, caminhos. Foi difícil a caminhada? Pois bem, meu jovem, a maior reflexão sobre a vida não é o seu ponto final, mas é a sua jornada. A jornada que nos trouxe até aqui é a maior reflexão sobre a vida. Se nós, no mundo espiritual, formos olhar as nossas dores, os nossos sofrimentos, aquilo que já passamos em outras reencarnações, o sofrimento de hoje, de aqui, de agora, por certo que a maturidade espiritual nos dirá: foi tudo tão rápido, mas tudo tão importante. Sem essas experiências, eu não seria eu
como sou hoje. Porque essa jornada de sofrimento, de dor, por um planeta de provas e expiações, tem a profunda valia, porque ela é a soma das nossas sabedorias. Há que se agradecer por tudo que nos foi ofertado, mesmo diante da dor. Se nós olharmos o nosso passado aqui e agora, aquela juventude, a família mais difícil, aqueles que tiveram, as dificuldades que o mundo nos ofereceu, a escassez. Vocês já perceberam que numa boa roda de conversa, ao invés de nós falarmos e fruirmos somente das gargalhadas da vida, mas nós estufamos o coração para dizer da dificuldade e do aprendizado realizado? É muito comum entre todos nós a lembrança marcante, mas dentro dessa lembrança marcante houve um grande aprendizado, normalmente é assim. Então, tudo na vida é motivo para a gratidão. Diz-nos o espírito Leon Denis, no livro Problema do Ser, Destino da Dor, em que ele trata as várias dificuldades que o nosso processo vai ser o momento das duas asas, como vocês já devem ter ouvido falar, o intelecto e o moral. Que quer dizer o ser profundo, chamado de self, pela psicologia, o ser divino dentro de nós, em equilíbrio profundo com o nosso ego, sobressaindo-se ao ego, porque o ser profundo se realiza com as experiências e o conhecimento da verdade. E o ser egóico, ou o nosso ego, egóico quando está adoecido, se vincula e se realiza com as ilusões. Ele cobra de nós as grandes conquistas, que normalmente são conquistas das coisas, dos objetivos que estão calcados muitas vezes na matéria. O ser profundo e espiritual, que tem na sua essência as leis divinas, que tem uma presciência de que tem motivos para estar aqui, que sabe que a sua busca é a aproximação de Deus, portanto, a sua busca profunda é o aperfeiçoamento, é a felicidade, é a paz de consciência. Este ser profundo deverá se sobressair sobre esse ego que se compraz com a ilusão. E a gratidão, esta virtude, este sentimento profundo, nos fala esse espírito. É o libertador deste ego que nos vende a ilusão. É tão essencial que, ao amadurecer espiritualmente, veremos a Deus e compreenderemos, porque nós temos um olhar profundo para aqueles momentos desditosos em que nós vivemos na vida. Então, esse sentimento todos nós devemos avaliar e buscar nas nossas vidas. Nós precisamos pensar sobre isso. É muito comum entre nós avaliarmos da seguinte maneira:
Nós queremos, e quando nós fazemos algo para alguém, nós queremos reconhecimento. Na verdade, isso é filho do egoísmo, né? E da vaidade, não do sentimento de gratidão. Nesse ponto, às vezes as pessoas que convivem conosco fazem inúmeras coisas boas em que recebemos. E nós não temos um ditado assim? Cuidado, você está trabalhando, é exímio trabalhador, ou você está fazendo isso, aquilo, está desempenhando muito bem o seu papel. Mas se você errar uma única coisa, é o que ficará. Ninguém enxerga as 100 tarefas positivas. Mas se você fizer uma negativa, essa vai se sobressair. O que é isso? Ingratidão. Que todos nós temos. Porque nós não avaliamos, às vezes, paramos para refletir sobre a troca. Ninguém é feliz sozinho. Ninguém se alimenta sozinho, porque há quem produziu, há quem transportou, há quem armazenou para você poder comprar e colocar na sua mesa. Então, nós temos dentro de nós queremos cobrar do outro às vezes, e é um sentimento amargo, que você sabe que o que você fez é pelo amor, pela caridade, pela fraternidade, mas em não sendo visto ou reconhecido, ou não recebendo simplesmente essa retribuição, você se sente magoado. Por quê? Eis uma questão para pensarmos. Por que nos sentimos magoados? Aí, se perguntar, por certo, não, mas o que eu fiz de coração. Se você fez de coração, e a pessoa, na sua opinião, é ingrata, porque maldisse de você, por um fato, por uma situação, então, como que nós podemos afirmar que fizemos de coração? O que fazemos de coração não é algo que nós possamos cobrar, não é verdade? Mas vamos andar aqui um pouquinho nas reflexões. Então, primeiro, né, nós devemos entender o que significa gratidão. Porque gratidão é o antídoto de tudo isso que nós estamos falando, ok? O que significa gratidão? Como nós trabalhamos em nós esse egoísmo, essa falta de reconhecimento, ou então até mesmo a falta de alegria de viver, que representa a gratidão pela reencarnação e a Deus. E nós, às vezes, maldizemos tais situações. Então, do verbete gratidão vem do latim gratia, que significa literalmente graças ou gratos, que se traduz como agradável. Por extensão, significa reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é concedido. Vamos refletir um pouquinho aqui nesse princípio. Os hábitos de receber-se ajuda e proteção desde o momento da fecundação, passando pelos diversos períodos do desenvolvimento fetal até a idade adulta, sem a consciência do que lhe é oferecido, encarregam-se de construir o ego interessado exclusivamente em fruir sem maiores responsabilidades. O que o Espírito amigo está nos dizendo? Você já parou para pensar
que alguém, um casal, uma família, seus pais, lhe receberam e desde o momento da fecundação, desde todos os cuidados, te receber nos braços, te alimentar, cuidar das suas doenças, cuidar de você, te ensinar a andar, te conduzir aos caminhos do bem, te conduzir às escolas culturais, não te privaram de nada, te deram carinho, amor, proteção. É ou não é um motivo de gratidão? É ou não é? Vocês já agradeceram os seus pais por isso? Já pensaram profundamente neste ato de amor de alguém que te cuida desde esse princípio? Então, nós não somos acostumados, às vezes, a pensar sobre isso. Seja como for, vamos colocar caminhos difíceis. Eu fui abandonado. Eu fui jogado na lata do lixo. Mas você não foi abortado. Alguém te deu a vida. Ainda assim, é motivo de gratidão. Eu fui acolhido por alguém, mas não gostei desta família. Eu vivi no orfanato, mas alguém te acolheu, te protegeu, te alimentou, te cuidou, até o ponto de você poder se cuidar sozinho. É um motivo de gratidão. Porque aquela mãe que pode ter tido muitas faltas ao nosso ver, que pode ter tido dificuldades de sentimento, dificuldades de acolhimento, vícios graves, defeitos que nós nem imaginamos, ainda assim, ela te deu a vida. É motivo de gratidão. Às vezes, nós que temos, e isso é constatado, muitos problemas, desde a nossa infância até a nossa juventude, porque temos em nós a consciência que vai soltando o inconsciente profundo daquilo que éramos, dos malfeitos que fizemos, das pessoas que estamos, que somos devedores, que viemos resgatar, que viemos aproveitar esse momento para aprender. Mas não deu certo. Coloca tudo errado aí. Ainda assim, é motivo de gratidão. Porque Deus nos concedeu a vida, um agasalho de um lar, um teto que nos acolheu. Alguém que nos acudiu, porque nós não nascemos já andando e se alimentando sozinho. Alguém fez isso por nós. É motivo de gratidão. Então, esse costume aqui, nós deveríamos, segundo a nossa irmã Joana de Ângeles, comentar com os nossos filhos, com os nossos pais, por nossa vez, para trabalharmos em nós o exercício para angariarmos a gratidão. Porque a nossa evolução, a nossa busca de aperfeiçoamento requer exercícios para conosco. Sede indulgente com os outros e severo para contigo. A severidade aqui, me permitam repetir, é no sentido de exigir uma disciplina de nós mesmos, um aprendizado, uma perseverança, o exercício de ser grato.
de, em vez de reclamarmos ou maldizermos certas situações, que a gente possa fazer o exercício de olhar para aquele outro em que se nos sentimos magoados, mas dizer assim: há muitas virtudes e muito bem que realizou, porque estou me fixando só nos pontos negativos. Enquanto nós não fizermos esse trabalho conosco, meus irmãos, nós não conquistaremos virtudes. E o nosso objetivo evolutivo é conquistarmos virtudes. É essa a bagagem da mala que levaremos, que contará muito ao nosso favor para futuros êxitos, de angariarmos uma vida mais paz, mais dignidade. Todos nós queremos isso. Afinal, nós procuramos a religião, a doutrina, seja como for essa religação, porque é o que nós estamos fazendo aqui, nós, criaturas, e o nosso Pai Criador, nós queremos ser felizes. Nós olhamos o exemplo de criaturas boníssimas, o exemplo de Madre Teresa, o exemplo da Irmã Dulce, o exemplo de São Francisco de Assis, que se harmonizava de tal monta com a gratidão da vida, que dizia: meu irmão Sol, minha irmã Lua, meu irmão Pássaro, integrando-se nessa harmonia e nesse processo evolutivo de todos. Eu acho que nós queremos isso. É preciso esse trabalho em nós, de aprendermos a agradecer. Há muito mais a agradecer do que reclamar. Isto faz parte do altruísmo, isto faz parte da resignação, isso faz parte da conquista que nós temos que ter. Então, quando nós só nos interessamos em fruir sem a menor responsabilidade, nós somos ingratos. Aqueles filhos que dizem assim: brigo com seus pais, ou você mesmo, eu não pedi para nascer. Você entrou na fila para nascer e implorou, a fila é grande. Veio sim, porque pediu, porque precisa, porque necessita. Vamos descer desse egoísmo. Nós precisamos das experiências que tivemos até agora e das outras tantas que vamos ter, porque a jornada é extremamente importante. Quando comentado em nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, um item dito assim: a felicidade não é deste mundo. Foi o bispo Merlot, em Paris, que deu essa comunicação. Essa comunicação dele, aliás, belíssima esse trecho, essa página, recomendo aos amigos que leiam em casa, que, aliás, o capítulo 5 do nosso Evangelho é maravilhoso para a gente se situar e a gente parar de se queixar para ver as realidades. Ele interpretou Eclesiástico 2:11 do Velho Testamento, que dizia assim: eu amealhei muitas coisas, comprei muitos escravos e escravas, tenho muitas terras, muitos celeiros cheios, muito ouro, muitas coisas, todas as coisas minhas conquistas. E, chegando até aqui, verifiquei que isso não me faria, não me traria a felicidade.
Concluo que, estou dizendo com as minhas palavras, que a felicidade de todo esse longo trajeto da vida e de todas essas conquistas, as conquistas, o amealhar das coisas, pouco importa. A maior felicidade foi quando trabalhei. Foi o trabalho que tive. E se refere ao trabalho espiritual que devemos ter. Ou a jornada, como falamos, do jovem com o filósofo, seu professor. As jornadas são difíceis? São. A nossa categoria de provas e expiações. Não seja de estranhar que as condutas humanas, durante esse processo, apresentem-se afetadas pelo egotismo, gerador da ingratidão. O indivíduo atribui-se méritos que não possui, e tudo quanto recebe considera como em consequência do seu valor. Será assim mesmo? Às vezes a gente se engrandece por tantas coisas, achando-se, não que nós devemos nos manter menosprezado ou em retaguarda, mas não que nós também deveremos pensar que tudo que se atribui, tudo que possuímos, é por conta, né, dos nossos próprios méritos. Houve um envolvimento de outras tantas criaturas que possibilitaram alcançarmos certas coisas, começando pela família, começando a instrução. Ela não veio sozinha. Há que profissionais, professores e outros tantos mais, pedagogos, se dedicarem a transferir conhecimento para nós que caminhamos aí e não nos lembramos. A permanência da sombra, que isso tudo é uma sombra, acharmos que nós estamos ali, somos a figurinha da vez, que tudo gira em torno de nós, que, aliás, existe um sentimento muito difícil. Você pode ser bom, mas alguém pisa no seu pé e não te compreende, e ele discorda de você. Você foi colocado numa situação de discordância. Isso faz se revelar a criatura que somos, porque nós vamos ter descontentamento, nós vamos reclamar do outro, muitas vezes vamos faltar com a indulgência e outras tantas situações. E isso eu me incluo, porque já me peguei diversas vezes falando e fazendo bobagem. Aí, opa, tem que corrigir isso. Não quer dizer que você é santo e não ocorre isso com você, mas quer dizer que essa doutrina te esclarece de tal maneira essas verdades que te proporciona ferramentas de reflexão e de refazimento. É preciso repensar e consertar, fazer de novo no caminho do acerto. A permanência da sombra dificulta-lhe o discernimento, impondo-lhe situações embaraçosas e mesmo perversas. De onde vêm essas decepções? Vem daí, que nós atribuímos as coisas porque temos méritos, porque fizemos, porque o outro foi ingrato, porque não houve paga, porque não fomos compreendidos, porque as nossas ideias não são aceitas de acordo com o que nós elegemos, chamado a verdade nossa, não a realidade mesmo. Então, o desgosto e as decepções vêm do olhar deste, que coloca aí, então, se coloca como vítima, sendo que está tendo exigências para com o mundo, para com os outros, de acordo com aquilo que acha
ser o seu mérito, ser, digamos assim, acolhido, ovacionado, né? Por aquelas pessoas, já que foi fulano que realizou tal ou qual situação. As decepções vêm do nosso próprio olhar adoentado. No Livro dos Espíritos está assim, pergunta 937. Para o homem de coração, ou seja, para aquele homem bom, que faz o bem, para aquela criatura boníssima, que todos adoram e gostam. Então, para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amargura? Ou seja, eu voto em alguém uma profunda confiança, uma profunda amizade, e faço bem por muito tempo da minha vida, entendendo que estou fazendo de coração e que estou realizando alguma coisa boa. E, de repente, a pessoa se apega a uma única coisa que não saiu do seu gosto, que não foi algo que concordou com a opinião daquele outro que é uma pessoa amada. Isto não é uma fragilidade dos laços de amizade? Começamos a pensar por aí. Sim. Os outros podem ser diferentes, podemos discordar, mas não precisamos de separatividade para isso. Discordar é algo natural, não somos todos iguais. Precisamos compreender essas diferenças. Os espíritos respondem: deveis lastimar os ingratos, e os amigos infiéis serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio foi. A vida nos manda recado. É algo que a gente planta, mas que a gente colhe. A ingratidão é uma prova, então, para esse que é o homem de bom coração, que recebeu esta amargura da infidelidade da amizade, né? Ou de uma traição, ou de uma profunda ingratidão da amizade. Mas a ingratidão para este homem bom de coração é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Quando nos sentimos infelicitados, quando nos sentimos magoados, quando fizemos por onde, dentro do nosso entendimento, tudo o que podíamos, e recebemos esta tristeza, esta amargura, lembremos-nos que isto é uma grande prova para o nosso coração, que deverá perseverar no bem. Jesus não disse que era para nós oferecermos a outra face, ou seja, ao mal que recebemos, que possamos oferecer o bem que podemos fazer ao outro. E essas provas, meus amigos, na nossa vida é constante. Mas não quer dizer que nós devemos nos infelicitar. Eu não sei se consigo, em palavras, compartilhar uma reflexão com vocês. Nós costumamos nos infelicitar por muitas coisas. Contrafeito, nós estragamos o nosso dia, ficamos de mau humor. Discordamos da ideia da família, de alguma certa situação, nós ficamos de mau humor. Brigamos em casa, maldizemos o dia, ficamos com carantonhas, né? Aquela cara. Ficamos ruim. Mas por quê?
Não é de pensarmos se isso não é uma perda de tempo pelo nosso lado? Afinal, eu discordo do outro. Ok, ele tem o direito de pensar da maneira dele. Mas é o fato de eu discordar do outro, de algo que vai ser feito e que eu não concordo, será que é interessante e importante eu trazer dentro do meu dia, do meu corpo físico, da minha saúde espiritual, do meu equilíbrio, para dentro de mim tudo isso? Por que eu me infelicito? Por que eu não posso compreender essa situação, conversando comigo mesmo e dizendo, ok, eu posso fazer diferente ou mudar todas essas coisas? A resposta, não, que não depende de você, depende do outro. Ok, então ele fica com a situação dele, eu fico com a minha gratidão, meu dia alegre, feliz, meu alimento satisfatório, o abraço dos amigos, dos familiares, bola para frente, vamos viver. Por que não pode ser assim? Como nós somos complicados intimamente. Como é difícil a gente dar o convencimento para dentro da gente que teria que ser assim. E nós ficamos ali remoendo certos fatos, certas atitudes que nos faz muito mal. E nós não conseguimos virar a página. Às vezes nós levamos 1 ano, 2 anos ou mais, cheios de mágoa, cheio de coisas ruins, de vibrações negativas. O outro convida, vamos tomar um café. Ah, não, estou de mau humor. Por que nós somos assim? Por que não fazemos diferente? É um dia a menos na tua existência. E se esse ano for a minha vez de voltar para casa, para o mundo espiritual? Eu perdi tempo. Então eu tenho que ter argumentos de entendimento a fim de me convencer de que eu não posso ficar fixada nisso. A vida não é isso. Os tesouros que eu devo levar, que eu vim aqui cultivar, que a experiência e a jornada devem me oferecer, com certeza não é isso. Com certeza tem coisas muito mais que agrega mais ao meu ser, que me traz a paz, que me traz a felicidade na intimidade. Então é nesse sentido que devo pensar. Gratidão e retribuição. A recompensa, maneira simplista de retribuição, apresenta-se como passo inicial para a futura gratidão. Essa maneira simplista. Me levou um bolo, fiquei lá com o pratinho da vizinha. Tenho que fazer alguma coisa. Aí nem queria que me desse o bolo num prato, porque não me deu um bolo num prato descartável, porque eu tenho que retribuir. Essa retribuição, no sentido da educação, do agrado, ela é simplista, ela vale para o exemplo e o aprendizado da verdadeira gratidão. E aí tem um pensamento de Confúcio. Quando ele enunciou a frase, haja com bondade, mas não espere gratidão, procurou demonstrar que os sentimentos nobres devem estar revestidos de renúncia, sem os interesses imediatistas da compensação, do aplauso ou da admiração dos outros. Às vezes nós temos dificuldade de dizer muito obrigado. Quanto custou o que você gastou comigo? Ou o que você me fez? Ora, não é nada. Ah, não, então eu vou te pagar com tal coisa. Olha que ruim que é. Se a pessoa está lhe fazendo com profunda gratidão, lhe oferecendo algo que possa dizer, você é importante para mim.
Muito obrigado por você ser meu amigo. Isso não é negociação que nós fazemos troca. A profunda gratidão não é negociação, não é objeto de troca. É algo profundo dentro da virtude da criatura humana que nós precisamos ter. Gratidão porque eu nasci, gratidão porque vivo, gratidão pela minha família, pelos meus amigos, gratidão pelos meus inimigos, gratidão pela minha dor. Eu não sou masoquista, mas eu entendo que ela me ensina, que ela me burila, que ela me traz oportunidade de crescer. É motivo de gratidão. Quanto custa o ar puro da natureza, a água dos córregos, das fontes, a beleza da paisagem, o clima saudável? Quando o alimento vem à mesa, quantas pessoas participaram no anonimato de todas essa cadeia mantenedora da vida? Você parou para pensar que é motivo de gratidão? A realização de uma viagem exitosa, quanto dependeu de pessoas e fatores que não foram observados pelo automatismo da existência? Quantas coisas. Gratidão por aquele que tira o lixo das ruas, por aquele que levanta de madrugada e busca legumes, verduras, para que você possa chegar ali e comprar, trazer à sua mesa, por aquele que colheu, por aquele que plantou. Gratidão a Deus porque Ele não te cobra o ar, Ele não te cobra as paisagens lindas da sua pintura, da sua beleza, do seu gesto amoroso para conosco. Gratidão pela vida, gente. Tudo, enfim, que acontece se encontra vinculado à dependência de um ao outro indivíduo, ou em circunstâncias que propiciaram esse momento. Não conseguimos as coisas sozinhos. Gratidão por aqueles que estudam e que trazem para nós a saúde, por aqueles que se dedicam e nos oferecem os medicamentos, por aqueles que oferecem a cultura, o ensinamento, que conduzem os nossos filhos quando não estão no lar conosco. Gratidão pelo trabalho, nem que seja aquele trabalho pequeno, aquele que você não gosta muito, mas sem ele, o que você seria? O quanto você ficaria acabrunhado, se sentindo de uma forma ou de outra, quanto faz falta o exercício de você ter algo de útil a fazer, entendendo-se, como disseram os espíritos, toda ocupação útil é trabalho, não necessariamente remunerada. A gratidão, por isso mesmo, tem um caráter de amadurecimento psicológico, porque aquele que assim age descobriu que tudo quanto lhe acontece depende de muitos que o auxiliaram a chegar ao lugar em que se encontra. Pense no lugar que nós estamos hoje, no estágio que nós estamos hoje, no lar que nós estamos hoje. Quantos foram os que contribuíram com você para você ter tudo o que você tem? Você pode pensar assim, mas foi o meu trabalho. Só o seu trabalho e os outros todos. Aqui é aquele fato que nós já conversamos com os amigos, a gratidão em que Jesus coloca ali no sermão,
das bem-aventuranças, quando ele disse: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai que está no céu. Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque ele nos oferece a sua misericórdia. Porque ele nos pede para olhar o outro, no sentido de valorizar cada experiência. A minha pode não ser exitosa. Por culpa minha, pode ser que ele falhou. E hoje se estabeleça essa cobrança, dizendo-se inimigo. Emmanuel diz assim, que os maiores professores da nossa vida são os inimigos. São aqueles que fazem questão de dizer a você verdades que você não deseja ouvir. Que te ensina a humildade de voltar atrás, de perdoar, de pedir perdão, de reparar, de reconstruir. Os valores morais, as conquistas espirituais, respondem pela gratidão que resulta de todas as oportunidades de crescimento e de valorização da existência, enriquecendo o ser humano de generosidade, a filha direta da sabedoria de viver. Eu só gostaria de, no final, colocar aqui alguns itens. Porque o estudo do livro, inclusive nós estávamos estudando uma proposta do psicólogo Marlo Requidal, conhecido de alguns, que ele esmiuça, e olhando o livro, estudando o livro, a gente percebe as referências, que são 3 grandes classes. A gratidão pelo bem que te chega, que é o que lemos ali, que a benfeitora coloca. Gratidão pelo ar. Já ouviram a prece da gratidão por Divaldo? Pelas mãos que trabalham, pelas mãos que aram, pelas mãos que constroem, pelas mãos que ensinam, pelas mãos que curam, pelas roupas que vestimos, pelo ar que respiramos, pela natureza que nos envolve, pelo pão da mesa, pelo pão espiritual. Quanta coisa a se agradecer, né? O alimento, a família, os animais, a natureza, tudo que nos cerca. Também ser grato pelo mal que não nos chega, pela fome que tantos passam, pelas guerras que não conhecemos. Quanta coisa triste nós vemos. Pelo terrorismo que também, graças a Deus, não conhecemos. Mas mesmo aqueles que passam por experiências ruins, é motivo de gratidão. Pela privação de cultura, pela violência, pela miséria. Nós somos abastados de muita coisa e, portanto, somos ingratos por muitas coisas. Pelo fato de estarmos aqui, pelo fato de estudarmos, pelo fato de reunirmos os nossos corações num objetivo nobre de estudo da vida, das lições de Jesus, do nosso Pai amoroso que nos envolve, dos espíritos bons que nos tratam, do passe reconfortante que muitas vezes nos curam, da água fluidificada, que ali é depositado o amor, a prece, a energia do bem, até mesmo o remédio que precisamos. Quanta gratidão, meu Deus! E, enfim, pelo mal que te chega. Vai dizer, nossa, que estranho. Agradecer pelo mal que nos envolve, mas a benfeitora diz assim, a gratidão pelos insucessos aparentes constitui o reconhecimento por entender-se
que fazem parte da aprendizagem e a sua ocorrência em forma de dissabores, de padecimentos morais consequentes à traição, à calúnia, ao abandono a que se vai relegado por antigos afetos, tem razão de ser. Melhor, pois sofrê-los, vivenciá-los com resignação quando se apresentam, do que ignorá-los envolvendo em máscara ou postergá-los. Viver tudo isso, o importante é a jornada, o importante é as experiências, nos traz grande aprendizado e a oportunidade de reparar, de refazer, de reconstruir. É motivo, sim, também de gratidão. Porque começamos a ter esse olhar não simplista de retribuição como forma de gratidão, mas desta virtude profunda que faz crescer em nós um Deus que está em nós para sermos verdadeiramente gratos por tudo que nos é oferecido. E por quem sabe lá na frente olharmos para trás e reconhecermos que todas as experiências, boas ou más, fizeram parte de um aprendizado, de uma jornada de experiências valiosas para o processo do progresso espiritual que haveremos de conquistar, a felicidade que haveremos de ter, a plenitude que haveremos de ter dentro de nós. Vamos orar? Então, Senhor, querido Pai, Jesus, nosso amigo, nosso irmão maior, nosso mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, que estende os braços e nos convida: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, porque eu vos aliviarei. Bastando a observação do amor, da caridade e da justiça. Pela compreensão desta virtude, de um pedacinho dela, Senhor, por olharmos mais detidamente, cada um, a sua vida, a sua família, os seus pais, os seus filhos, os seus amigos, pelo pão da mesa, pelo pão espiritual. Temos muito a te agradecer, Senhor. Gratidão por tudo. Que possamos valorizar a vida, ó Pai, em gratidão à oportunidade de aqui estarmos, sabendo que a cada um o Pai escolheu a melhor parte, mesmo quando os nossos entendimentos e a nossa dor fale bem alto, ainda assim é o melhor que estamos vivendo. Porque confiamos em Ti, ó Pai. Sabemos que o mal que às vezes imaginamos é o bom remédio à vida de todos nós. Gratidão profunda aos espíritos amigos, que no momento nos abençoam em nome de Jesus. Gratidão ao passe reconfortante que iremos receber, a água fluida, ao nosso lar que iremos retornar, aos familiares, a oportunidade de viver em si, Senhor, as experiências
muito obrigado por tudo. Pelo dia de hoje, pelo dia de amanhã e por todos os outros que teremos a oportunidade de estarmos juntos com os nossos amores, com os nossos amigos, com os nossos ideais espíritas, com o Evangelho do Cristo, que vamos pouco a pouco compreendendo. Gratidão por tudo isso. Rogamos esteja conosco em nossa intimidade e que nos abençoe a cada um, Senhor, e que possa ser nos oferecido segundo a sua vontade, porque ela é o melhor que se faz para cada dia da nossa existência. Gratidão, Senhor, que assim seja. Muito obrigado, amigos, que a gente possa pensar nessa virtude tão linda e na vida tão linda que temos.